Entendi. E aproveitando que tu falaste ali sobre internação, né, em casas de repouso, tu acha que o fato do idoso continente estar numa casa de repouso pode aumentar a chance dele virar incontinente ou dele ficar incontinente, ou que isso talvez não tenha uma interferência, porque às vezes a gente vê que pessoas continentes após uma internação né, acabam perdendo a capacidade de estar continentes, né? Perfeito. Esse também é um fator de risco, assim, né? Tanto do próprio idoso que está continente, essa chance, porque às vezes é mais fácil na dinâmica, né? A depender de como seja o lidar dessas casas de repouso, ou dessas institucionalizações ou internações. Às vezes é mais fácil colocar uma fralda no idoso do que ter alguém para poder fazer o deslocamento dele, especialmente se ele tiver alguma dependência física, né? Ou não for seguro para esse idoso se locomover. Então, por vezes, é mais fácil. E assim, ao mesmo tempo que é mais fácil colocar a fralda, é um período em que também a chance dele disfuncionalizar rapidamente também é grande, né? E às vezes também é interessante isso, né? De que às vezes eles fazem, sei lá, passaram por uma cirurgia ou estão nesse processo de não, você tá com a fralda, urina na fralda mesmo. E não é fácil para quem é continente fazer esse processo de voltar a urinar na fralda, né? Porque quando a gente urinava na fralda era um processo reflexo. Não era cognitivamente, ok, vou fazer xixi na fralda. Então, para um idoso que está com o cognitivo preservado, que teria capacidade de ir ao vaso sanitário, pode ser um processo bem ruim. E assim, também, num outro viés, eu me recordei agora de uma fala de uma idosa que eu atendia, em que ela tinha incontinência urinária, mas não tinha necessidade de fralda real, e ela tinha experiência de um ambiente que era super dinâmico para idosos, então ela vivia institucionalizada, mas numa espécie de flat, era um ambiente bem bacana. E aí esse ambiente começou a ir modificando de perfil de idoso também, e começaram a chegar muitos idosos dependentes. E aí para ela foi terrível, porque o que ela achava era que o futuro dela era aquele. Então ela mudou de lugar porque ela ficou tão apavorada com a possibilidade de chegar naquele estágio que também foi muito ruim para ela, assim. Então essa situação, né, das casas de repouso precisam ser muito bem cuidadas e escolhidas.